Gente, o vídeo de hoje é para você que quer fazer um testamento ou que pensou em fazer um testamento, mas que fala: Patrícia, eu não vou conseguir fazer um testamento agora, porque eu não tenho condições de pagar o cartório, né, de fazer a escritura de testamento, fica inviável, não posso me dispor de um valor agora. Calma, você não precisa fazer o testamento em cartório. Eu vou te explicar, tá bom? Sejam bem-vindos, gente. Espero que vocês estejam muito bem. E hoje a gente vai falar de uma dúvida, né? Que muitas pessoas têm, falando: Patrícia, eu tenho, sei lá, bens, né? Eu sei que tem uma parte que eu não posso dispor, mas uma parte que eu posso, eu quero fazer um testamento. Só que eu não quero fazer no cartório, né? Eu não quero pagar lá as custas do cartório. Tem alguma possibilidade de eu fazer um documento, ele ter validade? Tem, tá? Tem, e eu vou te mostrar que isso está na lei, tá bom? Então, a gente vai ver a lei e a gente vai ver decisões também nesse sentido, para te passar tranquilidade de você ficar calmo, né? E saber que você pode fazer esse documento e que ele vai ter validade depois que você falecer, desde que preenchido alguns requisitos, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou pedir para vocês, por favor, deixa eu só aqui já mudar a minha imagem. Vou pedir para vocês abrirem o Código Civil, tá? Então, você vai lá no Google e aí você abre o Código Civil, beleza? Tá? Faz essa gentileza aí. Abre o Código Civil, vou esperar você. A Lei 10.406 de 2002, tá? Na hora que você abrir, você vai no artigo 1876. Tá vendo? Seção 4, testamento particular, ó. Artigo 1876. Galera, se eu diminuir a letra, né, aqui, porque tá cortando, vocês não vão enxergar, e se eu aumentar mais ainda vai ficar ruim, tá bom? Então eu vou ler aqui para que vocês vejam, depois com calma aí vocês leem, beleza? Outra coisa, um parênteses aqui, eu vou fazer vídeo explicando sobre essa questão de quem pode ser testemunha, né, e outras questões a mais que eu não vou falar aqui nesse vídeo por conta do tempo, é um vídeo mais rápido, beleza? Vamos lá. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, né? Então, o testador pode escrever ou então pelo computador, antigamente a máquina de escrever, né? Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever, ou seja, assinar, tá? Então, se a pessoa lá, eu, por exemplo, Patrícia, que tenho os bens e quero fazer o testamento, vou fazer um testamento particular. Então, o que que eu faço? Eu quero fazer de próprio punho. Eu vou lá, vou escrever de próprio punho, vou ler em voz alta, vou assinar e vou pedir para 3 ou mais testemunhas assinarem todas as páginas desse testamento, se tiver mais de uma página, tá? Todas. E também tem que ler na presença dessas testemunhas, tá bom? Gente, no mínimo 3. Por quê? De repente, pode acontecer de uma das testemunhas vir a falecer, né? Ou falecer antes mesmo do testador, a gente não sabe, tá? E aí é importante você colher, né, a assinatura de mais de 3, se você puder. E se o testamento tiver mais de uma página, gente, a assinatura em todas as páginas, não vai deixar só para a última não, tá? Porque a gente sabe que pode chegar alguém depois e trocar ali a página, né, a lauda, beleza? Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Assinarão também, tá? Não fica deixando espaço em branco se for fazer o testamento. Na verdade, gente, se for fazer o testamento particular, não quer fazer no cartório, se puder, contrata ali a assessoria de um advogado, tá? Porque aí ele vai explicar para você os requisitos certinho, para depois, se você vier a falecer, esse testamento
não for considerado, né? Ai, não preenchi os requisitos, o juiz não considera como válido e aí toda aquela sua vontade, ela não é considerada depois da sua morte, tá bom? Então, essa é a minha sugestão se você puder, tá? Ter uma orientação jurídica aí. Depois, no artigo 1877, morto, ó, embaixo, gente, morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos, tá? Eu vou também explicar isso daí num outro vídeo, essa questão dos herdeiros legítimos aí, por exemplo, sei lá, os filhos, né? Eu sou casada, vim a óbito, então deixei os meus filhos e o meu marido, dependendo do regime de bens, tá? Podem ser os herdeiros aí que são chamados num processo. Se as testemunhas forem contestes, deixa eu ver aqui, gente. Artigo 1878, se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Conteste, gente, se elas confirmarem sobre esse fato, né? Que elas estavam presentes, foi lido, elas reconhecem a assinatura delas e também do testador, né? O testamento é confirmado pelo juiz. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. Então, assim, gente, se você colocar 3 testemunhas, 2 falecerem e ficar uma, tem que estar redondo esse testamento, porque dependendo, né, inclusive se for lá impugnado até por herdeiros, né, for legatário, sei lá, gente, me falar, olha, não podia ter, imagina, meu pai nunca ia deixar esse imóvel para essa pessoa, então se vier a contestar e esse testamento não tiver redondo, ó, perdeu, literalmente a casa caiu, tá? Então, por isso que é melhor mais de 3 testemunhas, tá bom? Eu não contaria apenas com 3, até porque o parágrafo único diz que o testamento poderá ser confirmado. Não é que ele vai ser confirmado, ele poderá, é uma possibilidade. Então, se existe uma possibilidade e, além de tudo, não tem os preenchimento todos os requisitos do testamento particular, a chance dele ser considerado válido pode ser bem baixa, tá? Artigo 1879, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Sim, poderá ser confirmado se não tiver testemunhas, em circunstâncias excepcionais, né? O que é uma circunstância excepcional? Uma circunstância de emergência que não tem como você ir colher ali as assinaturas, por exemplo. E aí, talvez, eu venho a dizer, no caso que a gente passou em 2019, final de 2019, o mundo passou. E aí, em 2020, aqui no Brasil, março de 2020, aquela questão de saúde, de pandemia, né? Realmente catastrófica, o que acontece? Imagina se você tá, às vezes, numa situação que você quer deixar um testamento, é emergência, você já não está ali, talvez, sabendo, né, que você vai vir a óbito, mas lúcido, consciente, você sabe que talvez não tenha muito ali dias de vida, e aí você faz o testamento particular, declara ali, olha, uma situação de emergência, pandemia, assim, não tem como eu me deslocar, não tem como testemunhas virem aqui assinar, tá todo mundo, né, isolado dentro das suas casas, até para não haver aí a disseminação dessa situação, enfim, tava tudo muito novo no começo, né? A gente não sabia direito onde vinha a transmissão e tudo mais. Então, eu entendo como, por exemplo, uma circunstância excepcional, né? Agora, se não for excepcional, não adianta. E a gente vai ver decisões daqui a pouco. 1880, artigo 1880, o testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Então, gente, deixa eu voltar aqui para mim. Vocês viram aí o que está disponível no Código Civil, tá?
Então, isso daí que eu falei para vocês está no Código Civil, não é invenção da minha mente, tá? Então, você não precisa fazer um testamento num cartório de notas para ele ter validade. Pode ser um testamento particular, tá? Você viu aqui na lei que tem essa possibilidade e é dado sim essa validade, desde que preenchido ali aqueles requisitos. E aí, não só preenchidos os requisitos. Uma coisa que eu digo, é importante você também saber como são as decisões, né? Por isso que eu trago aqui as decisões dos tribunais. Porque existe uma previsão na lei, mas tem juiz, né? Tem tribunal, tem câmaras que elas podem decidir de uma forma diferente um pouco do que está dispondo, né? No sentido de interpretar, né? É a interpretação daquele artigo, daquela norma. Até porque, gente, a gente fala do Código Civil, ele é de 2002. Vocês têm noção disso? Nós estamos em 2025, então muitas coisas, até na sociedade, foram alteradas, né? Muitas relações foram alteradas, né? E pelo menos não há acréscimo aqui, se você for parar para ver, no artigo 1876 e seguintes, não há acréscimo de alterações de lei. Depois, né? Não veio uma lei de 2023 que mudou aqui esse artigo. Não veio uma lei de 2017 que mudou aqui esse artigo. Não tem essas alterações, tá certo? Então, o julgador, ele pode interpretar baseado nas questões atuais também. É uma interpretação. Então, cuidado. É importante não só você ter o conhecimento da lei, mas você ter o conhecimento, inclusive, das decisões dos julgados, e por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, beleza? Vamos lá, gente, pro Jus Brasil, né? Que eu gosto bastante. Jus com S, se você não conhece, vale a pena você conhecer, né, esse perfil. Você pode ir no Google lá e digitar Jus Brasil. É claro, né, gente, que existe uma questão de eu ser assinante do Jus Brasil. Então, talvez algumas informações eu tenha acesso que vocês não tenham para quem não é assinante. Mas já abre para você ter um acesso maior a essas questões aí, saber realmente se existe uma procedência no que eu tô falando ou não, beleza? Vamos aqui, ó. STJ é uma decisão, gente, do Superior Tribunal de Justiça, tá? Eu não tô falando do juiz, né, do fórum daqui da cidade. Eu não estou falando do tribunal da sua cidade. Eu estou falando de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, tá? É uma decisão de agosto de 2023, porque eu fiz uma busca dos últimos 2 anos, tá? Não é tão recente, é um recurso especial, que é o nome de um recurso que a parte que não teve uma decisão favorável ou totalmente favorável ou em parte favorável, ela pode entrar com esse recurso, chamado aqui no caso de recurso especial, beleza? Vamos lá, ó. Abertura, registro e cumprimento de testamento particular. Observação. Uma coisa que faltou dizer antes de a gente ler isso daqui. Patrícia, fiz o testamento. O que eu faço com o testamento particular depois que eu terminei de fazer? Ou você mesmo, testador, guarda esse testamento, né? E aí é interessante você até falar para alguma das testemunhas ou para todas ali, porque se você guardar muito bem guardado, né? Depois para achar, enfim, né? Então se atenha a essa situação. Você pode também pedir para uma testemunha guardar, por exemplo, né? Se você quiser pedir para o seu advogado, né, um advogado que você contratou, o escritório, para que ele guarde ali, né, no escritório, tá? Ou então você depositar num cartório, né? Você for lá e fazer o depósito, a entrega desse testamento particular em cartório. Também existe essa possibilidade, beleza? Porque fez o testamento, falei agora, né? Faço o que com isso, tá? Vamos lá, gente. Vamos acompanhar aqui. Eu vou no número 1, tá? Depois ler com mais calma aí. As formalidades do testamento estabelecidas na lei têm por finalidade garantir a preservação da primazia da vontade do testador, não constituindo um fim em si mesmas.
Admite-se, por exemplo, que o testamento particular escrito de próprio punho pelo de cujus, ou seja, o falecido testador, mas sem testemunhas, seja confirmado judicialmente quando houver indicação na própria cédula, ou seja, no próprio documento, de circunstâncias excepcionais capazes de dispensar essa formalidade legal. E aqui está o artigo. Eu dei um exemplo para vocês, tá? No caso, porém, faltaram testemunhas presenciais do ato e não foi declarada nenhuma circunstância excepcional justificadora. Além disso, não é possível visualizar com segurança se o conteúdo do documento apresentado corresponde de fato à vontade do testador, pois ele não assinou todas as folhas do respectivo instrumento e porque o confeccionou em mais de uma assentada, né? Mais de um dia, mais de um documento, enfim. Incabível dessa forma conferir, deixa eu aumentar aqui, gente. Incabível dessa forma, aqui embaixo, conferir validade a essa manifestação de última vontade, recurso especial não provido, né? Então, ou seja, a parte que queria fazer com que o testamento fosse válido, ela perdeu anteriormente, ela entrou com recurso especial para ver se ela conseguia ganhar e realmente o recurso especial não provido, ou seja, ela não ganhou, ela continuou perdendo, tá? É o que eu falo, gente, tem requisitos na lei. Então, se você não tem as testemunhas, se você não tem assinatura em todas as folhas, se você tem a confecção desse documento, né, em mais de um dia diferente, né, ou em formatos diferentes, uma folha sulfite, a outra folha, sei lá, de caderno, junta tudo e fala é o testamento, cuidado com isso, tá? Porque você tá vendo aqui o que acontece. Então, já que vai fazer um testamento particular, faça preenchendo os requisitos. Se for numa situação de emergência, não deu tempo de colher assinatura, não tinha como colher assinatura das testemunhas, coloque isso no documento e explique o motivo pelo qual, porque senão também tem grande chance de não ser aceito, né? Uma coisa, gente, que é verdade, assim, já a gente vai ler isso aqui. Existem juízes, tá? Que eles são juízes muito legalistas, né? Ou seja, eles consideram muito que está na lei, tá? A lei diz isso, não tem isso, não considero. Então, tem juiz que ele vai considerar, por exemplo, um testamento, se tiver lá 2 testemunhas, né? Ele poderá, a lei dessa liberdade, ele poderá. Então, ele acaba, tem juiz que pode acabar considerando, né? Com base no poderá da lei. Mas tem juiz que ele se fixa ali, ele se respalda, ele se atrela à questão de, no mínimo, 3 testemunhas. Ele pega o testamento, meu querido, tem 2 aqui, tchau, ele não vai considerar, entende? Então, cuidado, porque você não sabe quem é o julgador que vai analisar ali essa questão da abertura do testamento, né? Porque aí quando há o falecimento, né, o óbito do testador, tem que pegar esse documento e abrir ele judicialmente, tá? Ser aberto esse documento. E isso não substitui o inventário, tá bom? Então eu já fiz caso assim, você tem que fazer a abertura do testamento e aí fazer o inventário, tá? Então eu não sei como que é aí na sua região, mas enfim, precisei fazer dessa forma aqui, tá bom? Vamos agora ver, gente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é um processo de São José dos Campos, tá? Gente, tudo isso aqui, tem número de processo, Patrícia? Tem. Eu compartilho porque é uma informação pública, eu compartilho porque é para levar no sentido de conhecimento para a população, para vocês que são os meus seguidores aqui, para quem ainda não se inscreve no canal, por favor.
E para levar conhecimento, né? É um cunho aqui educativo, educacional, de levar informação. Não é objetivo de julgar, falar, nossa, caramba, né? Não sabia que tinha testamento nisso daqui, olha, a família deixou. Não é nada disso, é para a gente levar realmente a informação, para que as pessoas passem a ter conhecimento que existe uma possibilidade e que não é muito falada, óbvio, né? Porque o interesse do cartório é que você faça lá o testamento no cartório para ele arrecadar dinheiro. Desculpa, gente, é a real, né? Bom, vamos lá. Apelação cível. Gente, apelação cível é o nome de um recurso que você entra no tribunal. Então, quando você entra com uma ação e essa ação não é favorável para você no todo ou em parte, você pode entrar com um recurso chamado apelação cível. Beleza? Apelação, tá? É de janeiro de 2024, não é tão recente, faz um ano e pouquinho aí, mas vamos lá. Testamento particular exibido sem vícios externos. Insuficiência de elementos coletados no procedimento de abertura e registro de incapacidade do testador, apesar de redigido na presença de apenas 2 testemunhas. Aí colocou aqui entre parênteses, desembargador, quando o CC, ou seja, o Código Civil, refere-se a 3, as declarações confirmatórias da realidade do ato e de conteúdo permitem-se que tenha como confirmado o testamento para que se inicie a fase de cumprimento e de impugnações em processos específicos, sentença que rejeita a pretensão dos herdeiros de considerar inválido o testamento deve ser confirmada, tá? O que aconteceu? Os herdeiros, gente, sei lá, por exemplo, os filhos entraram com uma ação falando o seguinte: esse testamento particular não pode ser considerado porque o meu pai, por exemplo, ele não estava na plena capacidade. O juiz deu uma decisão chamada sentença rejeitando essas alegações dos herdeiros, tá? No sentido de considerar inválido o testamento. O que eles fizeram? Entraram com recurso chamado apelação. E perderam também a apelação, tá? O tribunal diz que apesar de não ter 3 testemunhas, teve 2, elas confirmaram a realidade. Outra coisa, não há documentos, não há um conjunto probatório, não há provas suficientes, né? Elementos, quando ele fala elementos coletados no procedimento de abertura e registro de incapacidade, ou seja, estão alegando que o falecido era incapaz, né? Mas não tem prova disso. Entendeu? Então, gente, tem outras decisões aqui, eu não vou me ater, que eu quero puxar aqui com vocês puxar aí o que foi trazido aqui por essa última decisão que a gente leu, para você alegar, presta atenção, para você alegar que o testador ele estava incapacitado, né? Ele estava sem a sua plena capacidade civil de entender aquele ato, que ele estava num surto. Você tem que provar. Gente, sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte: se todo mundo só entrar com ação quando tiver prova, a gente já tem um volume muito menor de processo. Muito menor. Porque as pessoas falam assim, vamos entrar e vamos ver no que dá. Entendeu? Vamos fazer um teste, né? Ou não, a gente já tem, não é verdade? Vamos entrar com ação. Gente, não é assim que funciona. Você tem que provar. Como que você vai falar que o falecido estava incapaz, estava em surto, se você não apresenta documento? Você acha realmente que o juiz vai cair nessa? Você acha que o tribunal vai cair nessa? Gente, não vai. Inclusive, essa semana aqui, rapidinho, tá, gente? Antes de fechar o vídeo, que eu já falei o que eu tinha que falar. Então, se quiser, né, sair, enfim. Essa semana vai ter live no canal, tá? Inclusive, se você não conseguir assistir ao vivo, às 20 horas do horário de Brasília, essa semana toda, de segunda a sexta, você vai na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, que vai estar salva as lives. Eu vou falar muito sobre toda a minha passagem no direito, a minha atuação, vou contar um pouco da história da faculdade, vou falar verdades aqui que tem que ser ditas,
tá? Então, assim, não vai nessa de querer dar um migué, que você vai rodar, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários se entendeu, se ficou alguma dúvida. Lembrando que essa questão de testamento particular, eu vou destrinchar em outros vídeos, tá? Então vai ter mais vídeo no canal sobre isso, mas você vai falar, poxa, ela vai repetir a mesma coisa? Não é questão de repetir a mesma coisa, é questão de testemunha, né? Então eu quero entrar muito nessa questão de quem pode ou não ser testemunha, né? Deixar isso bem claro para também não ter problema, porque é um requisito imprescindível. E se você não seguir exatamente essa condição da testemunha, se você não se atentar a isso, não é considerado válido o seu testamento depois, tá bom? Gente, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!